Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui juntos, reunidos como igreja do Senhor, para juntos adorarmos o nome dEle, entoarmos louvores, meditarmos na Tua palavra, como já fizemos até aqui, e daremos sequência agora nessa manhã. Nós iniciamos a semana passada, o Salemani no domingo à noite iniciou aqui a série sobre os Eu Sou de Jesus. É uma série baseada aqui em João, quando Jesus faz as afirmações de quem Ele é, né? E nós intitulamos a série como Jesus, o grande Eu Sou, e nós encontramos no Evangelho de João grandes declarações, ou as grandes declarações Eu Sou de Jesus, que são as metáforas, né, que Jesus utiliza para afirmar quem Ele é, que nos levam a contemplar a sua identidade divina, a sua missão e a sua obra, para que coloquemos nele, assim, a nossa fé. E nós iniciamos a série com a expressão de Jesus, eu sou o pão da vida. E o significado desta declaração de Jesus, e agora pela manhã nós daremos sequência a essa série com a segunda expressão utilizada por Jesus, eu sou a luz do mundo. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho, escrito por João, João capítulo 8, a partir do verso 12. João capítulo 8, a partir do verso 12. João 8, 12, diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras, enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Palavra do Senhor para nós. Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, pela Tua palavra que será exposta nesse momento, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor fale conosco aquilo que precisamos ouvir do Senhor nessa manhã. Essa é a nossa oração, ó Pai, nos submetendo ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você imaginasse comigo, na introdução dessa reflexão, uma cena. Imagina que você está dirigindo o seu carro em uma velocidade entre 100 e 110 km por hora ali, em um local escuro, uma rodovia onde você tem apenas grandes matas no seu redor, não tem nenhum outro veículo próximo a você, as faixas não são sinalizadas com aquela sinalização luminosa, e você por um determinado momento decide apagar o farol do seu carro. O que você acha que aconteceria? É bem provável que você perca a direção do carro e bata em algum lugar. Você não tem nenhuma sinalização em um ambiente como este. A luz do farol, o farol do carro é a luz que mostra a realidade à sua frente, no seu entorno, e sem ela você fica completamente perdido, sem conseguir
ter a percepção para conduzir o carro. Essa é a nossa realidade de vida sem Jesus. Estamos ou estávamos completamente perdidos nas trevas, tateando nos muros do mundo em busca de lugares que podemos nos firmar e de verdades para a nossa vida. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, escrito por João, se nós voltarmos lá para o capítulo 7, nós veremos que nos dias de Jesus estavam circulando opiniões sobre a pessoa de Cristo. Alguns pensavam que ele era o grande profeta. Outros achavam que ele realmente era o Messias. E essa divisão de opiniões fez com que alguns tivessem a intenção de prendê-lo. Quem de fato é esse Jesus? Quem é esse camarada que está aqui circulando entre nós? E essa narrativa que nós lemos, acabamos de ler, está dentro de um contexto de uma festa em Jerusalém, a festa do tabernáculo, que está lá no capítulo 7. E quando a festa está, usando uma linguagem bem popular, está rolando, Jesus ele sobe ao templo para ensinar. E surge então essas divisões de opiniões sobre quem é Jesus. E no último dia da festa, Jesus se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E depois que Jesus diz essas coisas e aflora essas questões, essas opiniões sobre Jesus, ele faz essa segunda declaração, porque a primeira nós já vimos a semana passada, que é eu sou o pão da vida. E Jesus então, depois desse ambiente, ele faz essa declaração dizendo que ele é a luz do mundo. Antes disso, nós temos aqui um intervalo, ou nós temos uma cena que há um grande debate se ela se encaixa exatamente aqui em João capítulo 8, porque ela parece interromper uma grande narrativa, que é quando a mulher é presa ali, é surpreendida em adultério. E então, é dentro desse contexto, está tendo a festa dos tabernáculos, surge essa mulher presa ou surpreendida em adultério, e Jesus, dentro desse contexto, no último dia da festa, ou ali provavelmente nesse último dia, ele fala novamente ao povo e diz: eu sou a luz do mundo. A primeira expressão do texto que nós lemos, quando diz falando novamente, indica que Jesus falou mais uma vez as pessoas dentro desse contexto da festa. Ela faz a conexão com os capítulos, ou com o capítulo anterior. E por que é importante entendermos esse contexto? Porque durante esta festa dos tabernáculos, ou das cabanas, conforme a sua versão, estudiosos descrevem que existia um rito que tradicionalmente ocorria na festa. É a cerimônia das luzes. Durante a festa dos tabernáculos, 4 grandes lâmpadas ou candelabros ali eram acesos no pátio das mulheres, ali no que ficava no templo, e eles iluminavam essa alegre celebração, onde as pessoas cantavam, as pessoas dançavam com tochas acesas, e essa luz que vinha do templo, ela espalhava o seu brilho pela cidade de Jerusalém. Era como uma lembrança que eles celebravam da coluna de fogo no deserto, onde a luz significava a presença de Deus guiando o povo no deserto. Jesus, ele já havia se apresentado como o pão da vida para os famintos, a água viva para os sedentos, e muito possivelmente, Jesus ele aproveita essa oportunidade dessa celebração para apresentar outra metáfora, outra analogia espiritual ao povo, e fazer essa declaração que eu já afirmei algumas vezes aqui: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olhando isso dentro de um contexto
simples, ou meditando dentro de um contexto onde a gente enxerga as coisas claramente, talvez aos nossos olhos essa palavra não soa com tanta ênfase quando considerando o contexto que eu coloquei aqui. Onde eles estavam numa festa, onde a luz reluzia pela cidade, e Jesus, diante disso, faz essa afirmação: eu sou a luz do mundo. E é interessante que as expressões que Jesus utiliza, tanto luz quanto trevas, são dois temas importantes que percorrem as Escrituras. A luz, ela é usada frequentemente para descrever a Deus, sua glória, e aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, são aqueles que estão na luz ou que vivem na luz. Enquanto trevas é uma metáfora utilizada para descrever a cegueira espiritual do povo. Aqueles que vivem sobre o controle do mal, em rebeldia, em desacordo com a vontade de Deus. Então são duas expressões, luz e trevas, que na Bíblia nós encontramos essa analogia e esses termos muito descritos e muitos envoltos de muitos exemplos. Nós vamos falar daqui a pouco aqui na EBD sobre cosmovisão cristã. E hoje nós vamos falar sobre criação e queda. E como as consequências do pecado de Adão e Eva, que ouviram as mentiras de Satanás ao invés das verdades de Deus, e que devido às desobediência, ou à desobediência, eles foram retirados do jardim, e como essa tragédia impacta a vida e a comunhão dos seres humanos, porque apesar de terem sido feitos por Deus, semelhante a Deus e para Deus, eles agora vivem sem Deus. Toda a alienação humana, toda a desorientação, toda a sensação de falta de sentido provém, em última análise, disso. Nós não amamos mais a Deus com todo o nosso ser. Ao contrário, nós somos hostis a eles e sujeitos à sua justa condenação. Nós vivemos, queridos, em um mundo em que a boa criação de Deus, por causa do pecado, por causa da tragédia, está desfigurada, desorganizada e corrompida. Nós vivemos em um mundo escuro, em um mundo sombrio, em trevas, ofuscado pela sombra do pecado. As pessoas, por conta da sua cegueira espiritual, enfrentam cada vez mais sua escuridão, vivem sem esperança e ainda como consequência do pecado, estão completamente presos, escravizados na sua imoralidade, na sua idolatria e nas obras infrutíferas da carne, ou das trevas, como o próprio Paulo vai dizer. Jesus, ele afirma ser a luz do mundo. E quando ele diz isso, ele está referindo-se à sua divindade. Deus é luz, Jesus é luz. Essa era mais uma prova que Jesus estava dando para eles da sua divindade. Quando Jesus afirmou ser a luz do mundo, ele afirma para eles claramente que ele é Deus. E é uma metáfora utilizada para ele, por ele, que é rica em alusões do Antigo Testamento. Além do fato do papel do Messias e Filho de Deus ter referência a esses termos. Por exemplo, Êxodo 13, 21, olha o que diz. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podia caminhar dia e noite. Ou seja, a luz é uma referência daquilo que Deus estava fazendo para conduzir o povo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Isaías, ou ainda antes de Isaías, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isaías 49, 6. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Vejam como essa referência de Deus como luz, do povo como luz, daquilo que Deus estava fazendo na sua palavra como luz,
do próprio Jesus que vinha como luz, é algo muito comum e que estava na mente daquele povo. Jesus, o Verbo encarnado, personifica essas e muitas outras ilustrações feitas no Antigo Testamento. Jesus Cristo veio nesse mundo, ou a esse mundo, como luz na escuridão, é o que João afirma no início do Evangelho e na sua primeira carta. Veja comigo, João 1, voltando ao livro de João aqui, no capítulo 1, versos 4, 5 e o verso 9. Olha o que diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. 1 João 1, de 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, Jesus é essa luz que dissipa a escuridão do pecado. Jesus é essa luz que dissipa a escuridão da descrença. É a luz que faz desaparecer o caos. É a luz que tira as máscaras, os disfarces e mostra as coisas como de fato são. Quem compra um carro aqui à noite? Você pode até negociar à noite, mas você vai querer ver no outro dia, não vai? E ainda numa garagem bem escura. Você vai querer ver onde? Onde você vê as imperfeições. Vai olhar e falar, não, aqui antigamente o pessoal punha massa, né? Hoje não faz mais isso, hoje troca. Mas aqui tem massa, aqui tem não sei o que. Você vai querer ver as imperfeições. A luz mostra isso, a luz mostra quem nós somos. A luz mostra os nossos pecados. A luz mostra as nossas imperfeições. A luz mostra os nossos deslizes. Jesus é a luz que guia. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, o mundo está mergulhado em trevas. As pessoas estão cegas, sem direção, e não sabem para onde vão. Sem luz é como dirigir numa rodovia a 100, 120 km por hora, sem nada em volta, e você está simplesmente ali no escuro. Ao mundo que anda no escuro, que ama as trevas e que foge da luz, Jesus insiste em se oferecer como a luz do mundo. Foi preciso que a luz da vida viesse ao mundo, trazendo a revelação da realidade e expulsando de maneira completa e satisfatória a nossa escuridão, a escuridão dos nossos corações. Eu e você precisamos de luz, da luz do mundo. Precisamos de Cristo, caso contrário nós continuaremos andando no escuro, perdidos, sem vida e sem alegria. Onde Jesus se manifesta, onde tem a presença de Deus, as trevas são removidas. E Jesus, ele disse, Paulo escrevendo, falando sobre a obra de Cristo, diz que ele nos tira do resgate, do império, do domínio das trevas, e nos transporta para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É Ele que nos tira da escuridão, é Ele que nos tira desse império das trevas, escuro, nebuloso, e nos traz para o reino da sua luz. E Jesus, ele completa o verso 12, depois que ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Imagina Jesus dentro daquele contexto onde as pessoas estão olhando as luzes brilhando pela cidade de Jerusalém. Imagina Jesus hoje dentro desse contexto em que nós estamos aqui reunidos na Igreja Batista de Calcaia do Alto. Ele é categórico.
ao afirmar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida, ou seja, a luz que produz vida. Nós estávamos reunidos aqui na quarta-feira, antes daquela chuva forte, por volta de 7h15 ali, e de repente acabou a luz. Algo de muito fora do comum em Caucaia, acabar a luz, né? Eu já estou aqui há um mês e eu já percebi que aqui gosta de acabar a luz. Mas enfim, nós estávamos aqui, acabou a energia. E uma luz dessas acendeu automaticamente, o Cipre acendeu duas ali que estavam, e uma quarta ali não funcionou. E a gente estava aqui, eu já na expectativa, vamos começar o culto, e nessas horas a gente agradece a tecnologia. Por quê? Porque posso abrir a Bíblia no celular, eu preciso de luz para ler a Bíblia do celular? Só a luz do celular. Eu estava com o meu esboço no tablet, eu preciso de luz para ler o tablet? Não. Só da luz do tablet. E de repente voltou a luz. E voltou a luz é uma sensação de que eu estava falando daqui, no caso que eu estava, e olhar a irmã Edilamar faz total diferença. Mas no escuro eu não estava enxergando a irmã Edilamar. Ou outros irmãos que aqui estavam. E Jesus, quando ele afirma ser a luz, quando ele é essa luz que brilha no meio daquelas luzes que estão pela cidade de Jerusalém, ele fala, eu sou a luz. Vocês estão enxergando um vulto, vocês estão vendo reflexos da luz, estão vendo o que está acontecendo lá, mas eu sou a luz. E aí ele vai dizer, quem me segue nunca andará em trevas. E é interessante porque a palavra grega que Jesus utiliza aqui para descrever seguir ou que me segue, ela ao longo das escrituras, ela tem vários significados. Mas aqui os estudiosos abordam 5 significados que estão conectados entre si. E o primeiro é um sentido de um soldado que segue o seu capitão. O segundo é um escravo que acompanha o seu senhor. O terceiro é a aceitação de uma opinião, de um veredito ou juízo de um conselheiro sábio. A obediência às leis de uma cidade ou estado. Alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. E ser um seguidor de Cristo, portanto, é ter a certeza de que Ele é o nosso capitão, é ter a certeza que Ele é o nosso Senhor, é ter a certeza que só Ele tem a palavra verdadeira, só Ele é o caminho para a vida, o mestre mais sábio de todos. E com toda a força e obediência, andar na sua luz. Isso é seguir Jesus, queridos. Andar sem Cristo é andar sem ter um capitão. É andar sem ter um Senhor, é andar sem ter um mestre, é andar sozinho. E andar sem Cristo, além de ser andar sozinho, é andar nas trevas. É andar sem a luz. E andar no escuro é tropeçar, é cair. É tatear nos muros da vida, ou nos muros que estão em nosso derredor, buscando um lugar para se firmar. Isso é andar sem luz, queridos. Apaga a luz da sua casa. Ou não, na sua casa você conhece. Vai para a casa de alguém, passar uma noite lá, e tenta andar à noite desligando todas as luzes. Como que você vai andar ali? Tateando. Devagarinho, vai dar umas topadas? Vai. Na nossa casa a gente faz isso. É assim, é andar sem a luz, queridos. Seguimos o caminho errado quando nós andamos sem Cristo, porque nós não conseguimos enxergar. Mas com Cristo é diferente. Nós temos a luz verdadeira. Ele nos guia, Ele é a luz que ilumina, tem o mapa para a nossa jornada aqui neste mundo. Jesus é o guia que possui o mapa da vida,
onde nós podemos transitar seguros e salvos pela vida e depois até a glória com Ele. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu não cultivo flores. Inclusive lá em casa as flores morrem muito rápido. Nem sou um estudioso sobre um assunto. Mas nós sabemos que uma flor, ou a maioria delas, para florescer, além de água, ela precisa da luz do sol. Mas é verdade que as nossas vidas também não florescem, ou não floresceram como deveriam, até ser afetada pela luz, a luz de Jesus. Tem muita gente que frequenta a igreja, aqui em diversos outros locais também, mas que estão sofrendo por problemas de falta de sol, por falta de luz. E eu não estou falando com problemas de falta de vitamina D, eu não estou falando de problemas na pele, problemas emocionais por falta de luz. São pessoas que frequentam a igreja, mas não conhecem a luz porque ainda não nasceram de novo. Estão nas trevas. Ou até são crentes que encontraram a luz, que estão na luz, mas porque não estão expostos à luz diariamente, não florescem como deveriam. Imagina que você chega no seu exame periódico, e o médico olha para você e fala, você está sentindo algumas coisas, cansaço, coisa do tipo, e aí no exame dá falta de vitamina D. E falta de vitamina D é falta do quê? Uma das coisas. Falta de sol. Agora imagina o seu coração sendo sondado pela palavra de Deus, e a sua vida não florescendo, ou a sua vida não refletindo de fato como deveria, e você perceber que você não está com falta de vitamina D, ou você está com falta de vitamina D, bem entre aspas, espiritual. Você não está florescendo, você está sentindo algumas coisas, porque você não tem a luz de Jesus na sua vida, ou tem, mas não está exposto a ela todos os dias, não se dobra diante dela todos os dias. Permita-me fazer 3 perguntas para você nessa manhã. Você já recebeu a luz de Jesus? Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador? Você tem andado na luz de Jesus? Você lê a Bíblia? Você tem comunhão com Ele? Você vem na igreja, tem prazer nessas coisas? Mas você também tem refletido a luz de Jesus? Mateus 5, 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim é quem reflete a luz de Jesus. O texto segue dizendo que os fariseus rejeitaram o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo. Jesus, ele diz que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus afirma que tinha vindo e voltado para o Pai, que o Pai era a sua principal testemunha, e por isso o seu testemunho era válido, poderia ser aceito. E Jesus segue naquele debate, mostrando a validade do seu testemunho, porque o seu testemunho estava baseado na sua origem, e a sua origem era divina. Se você
avançar mais um capítulo da sua Bíblia. Capítulo 9. Nós vamos encontrar os relatos da cura de um cego de nascença. E veja o que Jesus diz no diálogo que está tendo com seus discípulos antes de curar o cego. Enquanto estou no mundo, eu sou, João 9,5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus afirma novamente ser a luz desse mundo. Jesus reforça a expressão de que Ele é a luz. Eu não vou abordar esse texto aqui, embora riquíssimo, mas Jesus é aquele que dentro daquele contexto diz para ele que traz vista aos cegos. Ele faz isso também aos cegos espirituais, aqueles que não veem espiritualmente porque estão nas trevas. Tem muita gente que não é um cego físico, mas que é um cego de coração e de alma, e precisam ter os seus olhos abertos por Jesus. Mas eu quero que você avance mais alguns capítulos, agora no capítulo 12. Quando descreve ali que Jesus é ungido em Betânia, na entrada triunfal a Jerusalém, e quando ele prediz a sua morte, veja as palavras de Jesus em João 12, 36. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Eu gosto às vezes de pegar alguns textos da Bíblia e olhar as paráfrases que o Eugene Peterson faz na Bíblia a Mensagem. E olha o que ele diz nesse mesmo verso na Bíblia a Mensagem. Jesus disse: por um breve de tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz para que a escuridão não a destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber por onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. A luz que aquele povo estava rejeitando era Jesus. E rejeitando a luz, eles estavam sendo condenados a viver nas trevas. Talvez você que está aqui nessa manhã tenha andado sem saber para onde ir, como viver, sem rumo, sem um rumo certo na vida, porque você tem rejeitado a luz. Eu reafirmo mais uma vez aqui que Jesus nos convida a crermos nele. O evangelho está sendo pregado, a luz ainda está brilhando, a luz agora enquanto o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Mas Jesus, nós lemos aqui, também advertiu que vai ter um dia que não teremos mais essa oportunidade. Vai ter um dia que nós não teremos mais a oportunidade de crer na luz verdadeira. Se você morrer sem essa luz, será tarde demais. Que Deus, com o seu amor, com a sua graça, nos conceda o ver, o crer e o seguir à luz do mundo, aqui e agora. Que você, querido, que ainda não tem Cristo Jesus no seu coração, receba a luz de Jesus. E se você já recebeu, permita que ela brilhe em seu coração. Eu quero caminhar para a conclusão, reafirmando que Jesus, as palavras que Jesus disse, que Ele é a luz do mundo. E como luz do mundo, Jesus nos guia. Jesus afasta as trevas. Quando o seguimos, Jesus promete a luz da vida àqueles que o seguem, e Jesus nos envia para refletir a sua luz. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo Jesus, ela está em trevas. A luz é símbolo de vida, e Cristo veio ao mundo para nos dar vida. Ele é vida e só Ele oferece a vida eterna. Aqueles que seguem a Jesus, seguem a luz.
caminham seguros e não tropeçam, seguem seguros rumo à glória eterna. Temos seguido a luz de Jesus, queridos? Temos refletido a luz de Jesus? Ou você tem andado tropeçando nesse mundo porque está em trevas? Dando cabeçada por aí porque está em trevas? Se você conhece a luz, você não está em trevas. O que talvez falta no seu coração é estar mais exposto à luz. Talvez o que falta no seu coração é refletir mais essa luz. Testemunhar desse amor. Como o texto de Mateus, que diz que nós somos a luz do mundo. Ou essa luz que deve brilhar nesse mundo. Talvez é isso que falta, porque nós estamos escondidos em 4 paredes. E quando as pessoas nos veem lá fora, não veem luz. E aí chegam aqui e ficam surpresa, porque olham e falam, é luz. Mas lá fora não veem luz. Aquele que conhece a luz, reflete a luz de Jesus, por onde Deus nos enviar. Entram aqui dentro e falam, ó, que luzeiro bonito. Olham lá fora e falam, ó, lá fora você vai ser um pequeno vagalume. Mas ó, que vagalume bonito, ou lanterninha bonita. Mas reconhecem a luz. Aquele que conhece a luz, aquele que vive na luz, reflete a luz de Jesus. E a minha pergunta para você, para encerrarmos aqui, você tem refletido, reafirma essa pergunta, a luz de Jesus? Ou de vez em quando você faz como eu introduzi essa mensagem? Você está a 100, 110 por hora na vida. E aí de vez em quando você decide apagar o farol. Vou chutar o balde. Vou viver como eu quero. Vai ter um blackout na minha vida. Mas aquele que está em Jesus não consegue fazer isso, queridos. Por mais que ele tenta. Por mais que ele possa até achar que pode desligar o disjuntor da sua vida. A luz está dentro dele. E ele é incomodado a refletir a luz. Lá no trabalho, no meio, talvez, daqueles discursos 100% de trevas. Não o trabalho de trevas, mas o discurso 100% de trevas. E nós corrigimos a semana passada essa visão, muitas vezes distorcida, que temos de trabalho. Não é o trabalho de trevas, mas é o discurso, muitas vezes, de quem está nas trevas. E aí a gente olha e fala assim, eu não tenho refletido a luz de Jesus. Queridos, aqueles que deveriam refletir a luz de Jesus naquele tempo, não estavam refletindo a luz. Se você, vou dar um exemplo aqui, mas só para ilustrar, mas imagina que você tem uma, sabe aquela lâmpada que os mecânicos usavam antigamente, que tem uma gradinha que ele coloca na tomada e ele vai ver o motor do seu carro ali? Imagina que você coloca uma lâmpada daquela, um monte de pano em torno dela. O que vai acontecer? Ela vai ficar ofuscada, ela não vai, tem luz lá dentro? Tem, mas está ofuscado. Aquele povo fez isso. A religiosidade deles, os livros que eles criaram para interpretar a lei de Deus, os cerimoniais que eles fizeram com que eles criassem uma grande bagunça e não reconhecessem mais a luz. E tem muita gente, querido, fazendo isso na sua vida, se amoldando tanto a esse formato do mundo, estando tão conforme a esse mundo, que é como esse grande pano em volta dessa luz que já não faz mais diferença nenhuma. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, essa era a maneira antiga de viver de vocês. Agora que vocês estão na luz, agora que vocês foram transformados, vivam refletindo essa nova vida que Cristo tem dado a vocês.
Esse era o convite de Jesus para o povo. Vocês estão entrando em conflito, querendo saber quem eu sou. Eu sou a luz, queridos. A luz que Deus prometeu desde Gênesis. Sou eu que estou aqui no meio de vocês. Ah não, mas tem que ter o testemunho de dois. Meu Pai testemunha de mim. Eu sou a luz. Não, o cego não era cego. Chama o pai dele para ver se ele era cego mesmo. Não, eu dou vista aos cegos. Eu mostro que eu sou luz para aquele que viu escuridão a vida inteira. Ah não, eu vou entrar, mostrar os meus caminhos, eu vou ser ungido, a morte está chegando, eu vou morrer, mas enquanto eu estou com vocês, aceitem a luz, reconheçam a luz. Esse é o convite de Jesus, queridos. É o convite de Jesus para nós hoje. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Eu quero repetir as 3 perguntas. E queria que ao baixar sua cabeça, não é um rito, mas que você estivesse analisando a sua vida, concentrado num momento com Deus. E a minha primeira pergunta, eu repito, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já disse sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Sim, eu creio que eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Você tem andado na luz de Jesus? E você tem refletido a luz de Jesus? Pai, aqui está a tua igreja, o teu povo, Pai. Povo que o Senhor escolheu para sermos os seus filhos. E é verdade que aqueles que um dia entenderam o sacrifício de Cristo Jesus, é verdade que aqueles que o Senhor, com o teu Espírito Santo, despertou nos corações para aceitarem ou para pedirem para serem aceitos por Deus, ó Deus, esses são e entenderam quem é a luz. Mas talvez tenha alguns aqui entre nós que conhecem a luz que os seus pais conheceram, que conhecem a luz porque ouviram de alguma forma, mas não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E precisam declarar, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que o meu coração está distante de Deus e eu preciso me voltar para Deus em Cristo Jesus. Talvez outros estão aí vagueando pela escuridão da vida, andando sem rumos, sem direção, porque estão no escuro. Acha que a luz é a faculdade, embora importante. Acha que a luz é a carreira profissional, embora importante. E buscam a sua identidade, o seu relacionamento, ou o seu sentido de vida nessas coisas. E nessa manhã o Senhor diz, eu sou a luz, que vou clarear a sua vida, que vou dar sentido para a sua vida. Vou ajudar você a continuar em todas essas coisas, mas dizendo, eu sou a luz. Talvez alguns aqui conhecem a luz, aceitaram a luz, mas não estão expondo a sua vida diariamente à luz da tua palavra. Em momentos de comunhão com o Senhor, em momentos de relacionamento com o Senhor, em ouvir a sua voz na sua palavra, em externar aquilo que está sentindo diante do Senhor em oração, em responder ao Senhor através da tua palavra em oração, em louvores ao Senhor. E se não está se alimentando da luz, não está refletindo a luz. Aqui em Caucaia, ó Pai, a tua igreja conheça a luz, seja exposta à luz e reflita a luz de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou aquele que te amou.